Eu já falei um pouco da prisão do Bolsonaro, que apesar de aparentar ser uma demonstração de força do Alexandre de Moraes, pode ser uma demonstração de fraqueza e uma convocação quase que obrigatória dos outros membros do STF a se juntarem a ele na Lei Magnitsky ou rechaçarem ele de vez e abandonarem toda e qualquer esperança de prender Bolsonaro. Mas tem outro motivo também que apoiou o Moraes tomar essa atitude tão precipitada da prisão do Bolsonaro. Foi o vazamento de uma outra parte da Vaza Toga. Quando esses dados foram dados lá pro... Esses dados foram dados. Quando essas informações foram passadas pro Glenn Greenwald, ele começou a distribuir, a mostrá-las no... Agora eu não lembro se foi Estadão ou Folha de São Paulo. Glenn Greenwald começou a exibir isso na Folha de São Paulo. Logo depois ele falou que ele tinha acho que 6 teras, 6 gigas de mensagens. E simplesmente parou. Por quê? Porque logicamente o Moraes pressionou a Folha de São Paulo ou qualquer outra mídia brasileira ou qualquer outro jornal brasileiro a não mostrarem isso. Porque lógico, ia tornar explícito a tirania dele, o despotismo dele e como a justiça dele é completamente enviesada. E agora, como ele se tornou mais enfraquecido depois da Lei Magnitsky, o jornalista americano Michael Shellenberger, que foi um dos responsáveis pelo Twitter Files nos Estados Unidos, juntamente com os jornalistas David Agape e Eli Vieira, decidiram trazer mais informações desse caso à tona. E eles apuraram que tinham servidores do TSE, que na época era presidido pelo Moraes, que teriam realizado levantamentos em redes sociais e grupos privados para embasar prisões. Resumindo, eles estavam usando post em Facebook, Twitter, Instagram, para te acusar de golpe de Estado, para acusar as pessoas de golpe de Estado. Isso é mais distópico do que... Acho que nem o George Orwell poderia ter imaginado isso para 1984. Acho que nem em 1984 imaginaram um bagulho desse. Isso é completamente distópico. O grupo incluía juízes auxiliares, assessores e colaboradores externos, como ativistas políticos e universidades. Sabe aquela galera do checadores de fato? Lógico que eles estavam apoiando isso, porque estava perseguindo a direita, estava perseguindo os opositores deles. E é uma galera que não importa se você vai jogar toda a justiça, toda a política do Brasil, do país, do Brasil, na lama, se for para destruir os seus opositores, eles não estão nem aí. Eles só querem o poder pelo poder. Como disse José Dirceu, nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. E é isso que eles estão fazendo. As informações colhidas geraram relatórios e certidões positivas, que indicavam suposta participação ou apoio a atos antidemocráticos usados para manter as prisões. É surreal. A força dele se baseada em comentários nas redes sociais e conteúdos em plataformas, como eu já falei. E as certidões, essas pessoas que eram acusadas por causa disso e esses motivos eram usados para mantê-los na cadeia, essas certidões que informavam isso não eram compartilhadas com os advogados não sabiam porque os seus clientes estavam sendo mantidos presos. O que destrói o devido processo legal. E o processo legal é a base da democracia. Toda vez que alguém fala que precisa destruir o processo legal para salvar a democracia, ele não é um salvador da democracia. Ele é um aspirante a tirano. E é o que o Alexandre de Moraes se tornou. Tem muita gente batendo palma para ele e não tá vendo mal o que ele tá fazendo pro judiciário brasileiro, que vai sair dessa completamente fragilizado e desacreditado. A coordenadora do grupo era Cristina Yukiko Kuchihara, que era chefe de gabinete do Moraes e responsável pela administração do grupo do WhatsApp de operação. O Eduardo Tagliaferro, que foi um dos caras que colaborou para essas informações, era ex-chefe da Unidade Especial de Combate à Desinformação. Foi quem denunciou as ordens para colaboração em relatórios. Também participaram Marco Antônio Martins Vargas,
que era juiz auxiliar de Moraes, e Ayrton Vieira, assessor judicial que conduziu audiências de custódia dos presos. Aqui, outro absurdo surreal. Moraes recusou os pedidos da Procuradoria-Geral da República, da PGR, para conceder liberdade provisória. Um processo jurídico ele é formado pela acusação, pela defesa e pelo juiz, que é a parte neutra. Nesse caso, quem acusa é a PGR. Se o acusador está falando para ceder a liberdade provisória, por que o juiz mantém a pessoa presa? Ele é a parte neutra. Se o acusador está falando que não tem motivo para manter aquela pessoa presa naquele momento, o juiz, que é a parte neutra, deve obedecer à acusação. Ou por acaso, a defesa vai virar e falar: não, realmente, meu cliente tem que ser mantido preso. Claro que não, isso é surreal. A operação se valeu de critérios variáveis para classificar como antidemocráticos conteúdos que iam de críticas ao STF e ao governo Lula. A participação em grupos de WhatsApp e Telegram. Cara, é surreal. Teve uma das pessoas que foi presa, que foi mantida presa por isso, que ela foi mantida presa por 6 meses, se não me engano, porque fez um post criticando o Lula e a Dilma em 2018. Ela nem participou do 8 de janeiro. Ela estava em Brasília, ela acho que foi para lá depois, mas ela não participou no momento da invasão do STF e da Câmara. E ela foi mantida presa, esse homem foi mantido preso por 6 meses por causa de um post no Facebook de 2018. Qual a intenção do Moraes com isso? O sonho do Moraes é tornar crime ser apoiador do Bolsonaro ou ser da direita não permitida. O que é a direita permitida? A direita permitida é a centro-esquerda que se vende como direita e não tem voto. É o PSDB, é o PSD, é MBL. Essa galera é a centro-esquerda permitida. E você só pode ser de direita se pertencer a eles. Que aí você não ameaça o sistema. Se você tem votos para ganhar uma eleição majoritária do sistema, aí você não é uma direita permitida. Você é uma extrema direita golpista, fascista, taxista, trumpetista, tudo. Por quê? Porque se você competir em condições de igualdade contra a esquerda, você ganha. E eles não querem isso. E o Bolsonaro, o Moraes, para perseguir o Bolsonaro, desvirtuou todo o processo jurídico brasileiro. E a gente vai demorar anos para se recuperar disso. E se você apoia o Moraes porque ele está fazendo todos esses absurdos para perseguir alguém que você não gosta, talvez você tivesse... Agora você entende como pessoas podem ter apoiado um certo cara com bigodinho na Europa uns anos atrás porque perseguia pessoas de quem outras pessoas não gostavam. Pensa bem aí. Será que você não está apoiando um déspota só porque no momento ele está atacando as pessoas que você não gosta porque elas não têm ideias iguais às suas? Até o próximo vídeo.